15 anos após ser abandonado para morrer por seu próprio pai, um guarda-costas especialista em artes marciais faz um treinamento super-humano para buscar sua vingança. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Boy Guard, Resgate de Risco, de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! Em Hong Kong, Wu Lin, um mestre em artes marciais, está no meio da rua fazendo espacate, enquanto dezenas de pessoas se reúnem ao redor dele, a fim de verificar por quanto tempo o homem aguentará permanecer naquela posição. Ao ver o suor escorrendo no rosto de Wu, um moleque oferece sorvete a ele, mas quando o cara se aproxima para comer, o garoto se afasta. De repente, vários homens aparecem correndo e derrubam o menino. Aqueles caras estavam perseguindo o Sr. Lee e pretendiam capturá-lo, mas Wu decide intervir e ataca os agressores. O lutador derruba todos os bandidos de uma vez e mesmo de mãos vazias, consegue golpear todos eles. Com socos precisos e chutes poderosos, Wu elimina uma dúzia de caras armados. Quando seu salvador está indo embora, Lee oferece dinheiro a ele como forma de agradecimento, porém o homem recusa e segue seu caminho. Minutos depois, 3 veículos se aproximam e cercam Wu. Nessa hora, um cara engravatado sai de um dos carros e caminha em direção ao lutador enquanto fuma um charuto. Quando se aproximam, Wu percebe que aquele é o seu irmão adotivo, que ele não vê há muitos anos. Eles se abraçam e Jang o convida para ir à sua casa. Durante o jantar, ele pergunta sobre o grande mestre que os treinou. Então Wu arranca um pote de cinzas de sua mochila e informa que o velho morreu. Ao saber sobre a morte de seu mentor, Jang fica desolado e começa a chorar desesperadamente. Mais tarde, enquanto observava o treino de seu irmão, ele percebe que Yu Lee está usando as botas de ferro e se lembra do dia em que foi expulso da casa de seu mestre por ter roubado aquelas botas. Isso desperta grande fúria e inveja em seu coração. O maior objetivo de Jang era aprender o Kung Fu do chute de ferro, mas o velhote decidiu expulsá-lo. Desde então, o jovem precisou aprender a se virar sozinho nas ruas. Agora ele trabalha para o Sr. Fu, um homem cruel capaz de fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Esse cara é tão demente que mantém um tigre enjaulado em sua própria casa, o qual alimenta com a carne de seus inimigos e traidores. No dia seguinte, Jang decide levar Wu para conhecer a sua empresa de segurança privada. Seus guarda-costas passam por treinos intensos e são muito talentosos. Enquanto acompanham um treinamento, um dos homens de Jang aparece e revela que o Sr. Lee, um dos caras mais ricos de Hong Kong, está lá para contratar um guarda-costas pessoal. Jang apresenta a ele os seus melhores lutadores, mas nenhum deles é capaz de despertar o interesse do milionário. De repente, o homem escuta um latido e avista Wu. O lutador de Kung Fu estava brincando com um cachorro que vivia enjaulado naquele lugar. Nesse instante, Lee afirma que deseja contratar aquele cara. Mais tarde, dentro do carro, a caminho de sua mansão, o velho revela que precisa passar em uma boate antes de ir para casa. Fei Fei, sua filha, tem o hábito de frequentar casas de shows noturnas e geralmente acaba se metendo em confusão. A mulher já estava completamente bêbada quando 2 homens começam a dar em cima dela. Fei Fei então quebra a garrafa que estava segurando na cabeça de um deles e os caras tentam levá-la à força. No entanto, seu pai aparece bem na hora e consegue livrar sua filha de ser levada por aqueles pervertidos. Antes de irem embora, Wu decide dar uma lição neles e com um único golpe consegue derrubá-los. Quando chega em casa, o Sr. Lee deixa sua filha dormindo e pede ao seu motorista que o leve para a delegacia. Quando Fei Fei acorda na manhã seguinte, ela se depara com Wu Lin. O homem estava abrindo espacate na cozinha e dá um baita susto na jovem. Imediatamente a jovem liga para o seu pai, mas não consegue entrar em contato com ele. Sendo assim, ela decide pagar seu guarda-costas para ir embora, pois geralmente consegue tudo o que quer através do dinheiro. No entanto, o homem recusa a proposta e Fei Fei pega uma arma para ameaçá-lo. Minutos depois, ela percebe que não importa o que faça, Wu não irá embora. Como ele não sabe dirigir, a garota precisa levá-lo para todos os lugares onde vai. Quando estão prestes a entrar no shopping, Fei Fei avista uma mulher sendo agredida e decide intervir. Ela dá um tapa na cara do maldito e o homem começa a persegui-la. Wu Lin observa a situação sem fazer absolutamente nada, apesar dos pedidos de ajuda da moça. O segurança diz que só irá protegê-la quando a jovem se desculpar por tê-lo ameaçado mais cedo. Quando ela finalmente pede perdão pelo que fez, Wu pega o agressor pela camisa e ameaça jogá-lo de vários metros de altura caso ele não peça desculpas pelo que fez. Naquela noite, o mestre em Kung Fu é acordado pela armadilha que ele mesmo implantou no jardim da mansão. O lugar estava sendo invadido e quando os bandidos encostam em um dos fios que cerca a casa, o sino se movimenta e o som permite que Wu se atente ao que está acontecendo. No entanto, ao perceber que foram descobertos, os invasores decidem recuar. No dia seguinte, durante o almoço,
o guarda-costas imobiliza a garçonete que estava servindo o vinho e ordena que Fei Fei solte a taça. No entanto, o dono do restaurante aparece e dá um gole na bebida, comprovando que não há nada de errado. Furiosa, a jovem se levanta da mesa e vai pro banheiro chorar. Segundos depois, Wu aparece e a carrega pra fora, mesmo contra sua vontade. Ao perceber que a garota estava sendo levada contra sua vontade, 3 homens aparecem pra confrontá-lo e Fei Fei aproveita pra fugir de fininho. O que ela não esperava é que seria levada logo em seguida, e quando seu segurança vai salvá-la, os caras tentam impedi-lo. Após derrubar aqueles criminosos disfarçados, Wu corre atrás da van e pula no teto do veículo. O motorista consegue derrubá-lo com suas manobras, mas o homem não desiste de sua missão. Depois de persegui-los por toda a cidade, ele corta caminho e entra na frente da van. O motorista tenta atropelá-lo, mas Wu pula com os pés no para-brisa e invade o veículo. Após se livrar dos raptores, ele pega Fei Fei e foge pra longe. Mais tarde, a jovem pergunta como o homem sabia que a garçonete era uma impostora, e Wu revela que o Kung Fu tem a capacidade de desenvolver a intuição do usuário. Apesar de estarem disfarçados, os criminosos não podiam esconder suas expressões e linguagem corporal. Antes de dormir, a jovem pega um retrato de sua família, na qual a cabeça de seu pai estava cortada, e demonstra sentir muita falta de sua mãe, que morreu quando ela ainda era bem pequena. Já Wu aproveita a noite para relembrar dos ensinamentos de seu mestre. O homem foi encontrado jogado na floresta quando ainda era muito jovem. Ele estava muito ferido, mas seu mestre cuidou dele, e antes de morrer, o ensinou tudo o que sabia sobre Kung Fu, inclusive os 108 poderosos chutes de ferro. Nessa época, Jiang já era aprendiz do velhote. Foi nesse momento que eles se conheceram e se tornaram irmãos. Dias depois, ele recebe o convite de Jiang para ir visitar a nova base de sua empresa de guarda-costas. Enquanto conversam, o homem diz que a partir do dia seguinte, Wu não terá mais que proteger a filha de Li. No entanto, o lutador se recusa a seguir essas ordens, mas Jiang afirma que o sucesso exige sacrifícios e desafia Wu para um duelo. O rapaz não pretende lutar contra seu irmão, então decide apenas se defender de seus ataques. Porém, Jiang está cego de ódio e provoca Wu até que ele decide revidar. O guarda-costas de Fei Fei é mais treinado que seu irmão e suas técnicas são mais poderosas. Portanto, apesar de Jiang ser um excelente lutador, ele acaba levando vários golpes e é derrotado. Furioso e consumido pela inveja, o homem afirma que daquele dia em diante não considera mais Wu como seu irmão. No carro ao lado de Fei Fei, Wu reflete sobre as palavras de Jiang e se recorda de que antes de abandoná-lo, seu pai também disse que o sucesso exige sacrifícios. A garota e seu guarda-costas estão fugindo para um acampamento na praia, onde pretendem ficar até que o Sr. Li os encontre. Agora que Wu sabe que a vida de Fei Fei está em perigo, ele precisa escondê-la até saber qual será o próximo passo. Enquanto caminham pela praia, a mulher pergunta o motivo de Wu usar botas de ferro, e ele explica que elas são parte de seu treinamento. Cada uma daquelas botas pesa cerca de 25 quilos, e ele as usa o tempo inteiro há 8 anos. Quando completar 10 anos, Wu poderá tirá-las, e seu treinamento terá sido concluído. Como não tinha com o que passar o tempo, Fei Fei pede que seu guarda-costas a ensine alguns golpes de Kung Fu, e ela decide ensiná-lo a dirigir. Após ser abandonado por seu mestre, Jiang precisou viver nas ruas, e arrumava briga constantemente. Durante uma luta contra os homens do Sr. Fu, o rapaz conseguiu chamar a atenção do velhote, por ser um excelente lutador e derrotar todos os seus guarda-costas. Daquele momento em diante, Jiang se tornou aliado de Fu, e passou a ser tratado por ele como um filho. Agora, Jiang e seus homens faziam o trabalho sujo do velhote, e naquele dia, levam o Sr. Li até ele. Há 15 anos, Fu causou a morte da esposa de Li, e desde então, soube que o homem o trairia. Li juntou muitas informações e provas incriminadoras contra Fu, mas foi capturado antes mesmo de poder entregar esses documentos à polícia. Como Li está doente e tem pouco tempo de vida, Fu não pretende fazer nada diretamente contra ele. Sua vingança é ainda mais perversa, pois o velhote planeja matar Fei Fei na frente de seu pai. Antes de ir para a delegacia, o Sr. Li entregou um envelope a Wu e pediu que, caso ele não voltasse, o homem deveria dar aqueles documentos para sua filha. Dias depois, Jiang é avisado de que a localização de Wu e Fei Fei foi descoberta, porém antes de ir atrás deles, ele decide treinar os seus homens para se tornarem capazes de derrotar seu irmão. Após traçarem um plano detalhado, eles se dirigem ao acampamento onde Fei Fei está escondida, mas Wu percebe a invasão e foge com a garota. Os criminosos vão atrás deles na floresta, mas Wu consegue derrotá-los, porém Fei Fei acaba sendo levada e seu segurança corre atrás deles para tentar salvá-la. O homem entra em um armazém abandonado, mas acaba caindo em uma armadilha e seu tornozelo é algemado. Nesse momento, um dos guarda-costas de Jiang o ataca, porém Wu consegue derrubá-lo, utilizando sua própria corrente. Em seguida, outro criminoso aparece e ataca Wu, cortando um pedaço de seu cabelo. À medida que o lutador elimina seus inimigos,
novos oponentes aparecem e o homem precisa desviar de seus ataques. Durante a luta, um cara gigantesco aparece e agarra U pelo pescoço, em seguida o lança brutalmente no chão. O gigante pretende pisoteá-lo, mas o lutador consegue se esquivar e acerta um chute duplo em seu peito. Novos criminosos chegam ao local e a batalha continua. Agora U precisa lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo e acaba sendo derrotado. O gigante puxa a algema que está presa em uma das suas pernas e arrasta o homem pelo chão. Outros dois caras se unem para acorrentar a outra perna de U e o seguram de cabeça para baixo enquanto enche o guarda-costas de porrada. Mesmo com seus movimentos limitados devido às algemas, U consegue se levantar e parte pro ataque. Ele acerta diversos socos em seus oponentes, mas no final das contas acaba sendo derrubado enquanto observa Fei Fei ser erguida por uma corda. U insiste em continuar a luta e precisa enfrentar inimigos armados com facas e espadas. Mesmo ferido, ele consegue desviar de todos os ataques, mas o gigante o atira no capô de um carro enquanto o motorista atravessa uma parede, esmagando seu corpo. Desmaiado, U é arrastado para dentro da floresta, onde Jang esperava por ele. Amarrada, Fei Fei observa seu amigo ser espancado com as pás que foram usadas para cavar a sua cova. Quando seu irmão está incapacitado de lutar, Jang se aproxima e dá um soco em seu peito, derrubando-o para dentro do buraco. Depois de ser traído por seu próprio irmão, U é enterrado vivo. Naquela noite, Fu usa uma arma para matar o seu tigre, provando mais uma vez a si mesmo e aos seus homens que não tem amor ou apego a absolutamente nada. Contrariando seu destino, U consegue se livrar da sua cova e retorna para o acampamento. Chegando lá, ele decide assistir à gravação que o Sr. Lee deixou para sua filha. No vídeo, o homem conta que tem câncer de fígado em estágio 4. Lee sabe que não possui muito tempo de vida, mas antes de morrer, deseja levar o responsável pela morte de sua esposa à justiça. No entanto, ele não quer que sua filha seja envolvida nisso, portanto a matriculou em uma escola na França para que ela possa viver uma vida tranquila, longe de todo aquele caos. Após ouvir a mensagem, U percebe que o Sr. Lee também foi capturado por Jang e seus homens. Sendo assim, ele decide se livrar de suas botas de ferro para se tornar capaz de enfrentar aqueles bandidos e salvar Fei Fei e seu pai. Antes de prosseguir com sua missão, U toma um banho e corta seus cabelos. Na manhã seguinte, ele vai até a sede da empresa de Jang e seu visual está irreconhecível. O homem está vestindo um terno e sapatos sociais para enfrentar a batalha final. Ele caminha pelo local até se deparar com dezenas de seguranças. Todos os caras atacam U ao mesmo tempo, mas agora que está 50 quilos mais leve, o homem consegue se movimentar com muito mais facilidade e derruba vários deles com um único chute. U utiliza os 108 estilos do chute de ferro para eliminar seus adversários e se livra de qualquer um que esteja ao seu redor. Ao perceberem que não podem vencê-lo de mãos vazias, os seguranças usam escudos para se proteger, mas nem mesmo aquelas chapas de aço são capazes de resistir ao ataque do chute de ferro. Enquanto luta contra aqueles homens, U entra na antiga jaula do tigre e aquele lugar se torna sua arena. U não usa socos para combater os caras, pois só as suas pernas conseguem dar conta de derrotar os inimigos. Nem mesmo um exército contendo dezenas de soldados é capaz de deter o grande mestre das artes marciais. Após derrubar todos os seus oponentes, U caminha até a sala do Sr. Fu, onde um homem o aguardava segurando uma espada. Porém, instantes depois, o segurança é derrotado e U utiliza a digital dele para abrir a porta e entrar na sala. Lá dentro ele encontra os melhores lutadores de Jang, aqueles que o derrotaram e o enterraram vivo. Apesar da triste experiência que teve na luta anterior, U não se sente intimidado e em poucos segundos derruba a mulher que vai atacá-lo com uma espada. Agora é a vez do gigante, que parte pra cima dele tomado pelo ódio, depois de ver sua parceira sendo derrotada. No entanto, U acerta diversos chutes seguidos em seu joelho e em seguida dá um golpe em sua garganta, tornando o inimigo impossibilitado de continuar a luta. Dessa vez ele é atacado pelo cara do machado, que tenta atingi-lo com duas armas ao mesmo tempo. Enquanto o homem corre em sua direção, U consegue pará-lo com um chute e usa a força de sua perna para atirar seu inimigo para longe. Após derrotar aqueles lutadores, o homem continua seguindo seu caminho à procura de Jang. Ao entrar na sala seguinte, ele encontra Fei Fei e seu pai enjaulados. Nessa hora, suas suspeitas são confirmadas e U descobre que o Sr. Fu é ninguém menos que o seu pai, que tentou matá-lo quando U ainda era um adolescente. Ao ver a marca no antebraço de seu filho, o velhote mal consegue acreditar que o garoto que ele jogou no penhasco 15 anos atrás ainda está vivo. Fu fez isso após perceber que seu filho era um garoto diferenciado. Certo dia, quando foi atacado por um lobo, o garoto conseguiu fazer o animal recuar apenas com o olhar. O sábio conselheiro de Fu disse que naquela época a energia de U fluía tão forte que para equilibrá-la, todos à sua volta se tornavam fracos. Após o nascimento do garoto, a esposa de Fu morreu e nada mais deu certo na sua vida. Portanto, ele
ele acreditava que para alcançar o sucesso que buscava, precisava se livrar de seu filho. Sendo assim, certo dia, o homem levou o garoto para a beira de um penhasco e, após afirmar que o sucesso exige sacrifícios, jogou o menino a dezenas de metros de altura. Ao ver U bem vivo na sua frente outra vez, o homem sorri e afirma que o rapaz é muito persistente. Ele fica impressionado ao saber que U ainda está vivo e diz que se ele não fosse tão cruel, U não teria se tornado tão forte. Então o rapaz conta que treinou suas habilidades na esperança de que aquele momento chegaria. Ele não passou nenhum único dia sem a vontade de se vingar de seu pai. Para sua surpresa, o mundo é muito pequeno e esse momento chegou bem antes do que ele imaginava. Ao perceber que sua vida está em risco, Fu decide testar a sorte de seu filho novamente e pergunta se ele é veloz o suficiente para desviar de uma bala. No entanto, Jang usa suas luvas de metal para parar o projétil. Quando Fu o aponta como sendo um traidor, Jang afirma que aceitou a ajuda do velhote para abrir a sua empresa de guarda-costas, porque queria passar adiante o espírito do chute de ferro. Porém, ao invés disso, ele acabou se tornando o líder do esquadrão pessoal daquele homem maligno. O rapaz conta que seguiu as ordens de Fu durante anos para retribuí-lo por sua ajuda, mas sua dívida já foi paga quando o velhote o fez enterrar seu próprio irmão vivo. Sendo assim, Jang desafia U para um último duelo e pede que ele o mostre os segredos do chute de ferro. O combate se inicia e U consegue desviar do primeiro golpe, em seguida usa seus chutes para bloquear os ataques de seu irmão e conseguir derrubá-lo. Enquanto isso, Fu assiste a batalha com um sorriso no rosto, na esperança de que os dois irmãos acabem se matando. Pouco tempo depois, Jang acerta um soco no maxilar de U e ele devolve o ataque, dando um chute na nuca de seu irmão. Jang continua e acerta um segundo soco, porém agora ele acaba saindo com algumas costelas quebradas após receber os golpes de U. Após quebrar os ossos do joelho de seu irmão, U vence a batalha e Jang lamenta a parcialidade de seu mestre, pois se continuasse treinando, também poderia ter aprendido os segredos do chute de ferro. Ao ver seu capataz debilitado, Fu ordena que seu segurança pessoal atire nele. Antes de morrer, Jang pede ao seu irmão que continue vivendo para passar o chute de ferro adiante. Depois de presenciar a grande força de seu filho, Fu o convida para trabalhar com ele, mas U corre para atacar o segurança, que acerta um tiro na parte esquerda de seu peito. Nesse momento, U cai no chão, mas quando o homem se aproxima, ele o ataca, causando sua morte. Ao contrário da maioria das pessoas, o coração de U nasceu inclinado para o lado direito de seu peito, portanto aquele tiro não foi capaz de matá-lo. U então caminha até seu pai e quando finalmente tem a possibilidade de conseguir sua vingança, decide não matá-lo, pois o seu pior pesadelo é se tornar igual a ele. Semanas depois, Fei Fei leva flores para o túmulo de seu pai, que morreu de câncer, e se prepara para fazer a sua viagem para a França. Por outro lado, U vai até o penhasco de onde foi jogado por seu pai há 15 anos e espalha as cinzas de seu mestre por lá. Galera, vocês acham que o Sr. Fu voltará a atormentar o seu filho ou ele se arrependeu de seus atos após U poupar a sua vida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!